A intercessão é algo que não é para todo mundo. Olha para mim. A intercessão é para filhos, diga filhos. Eu pergunto para uma pessoa assim: quem é Deus para você? Sabe o que eu mais ouço, pastor Valmir? Deus é o Todo-Poderoso, El Shaddai. Deus é o Deus forte, o El Gibá. Deus é a minha vitória, a minha bandeira, o Jeová Nissi. Deus é o Deus da minha provisão, o Jeová Jirê. Deus é maravilhoso, o conselheiro, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas eu nunca ouço uma pessoa que tem uma relação ruim com seu pai, ou que não teve pai, ou porque é órfão, ou porque nunca conheceu o pai e foi bastardo. Eu nunca ouço uma pessoa dizer assim: Deus é meu pai. É impressionante. E se Deus não é o seu pai, você não vai orar nunca. Já viu gente que tem dificuldade de orar, de ler a Bíblia, de entrar no Santo dos Santos? Tem uma canção que nós cantamos na nossa igreja, que diz que quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Vocês conhecem essa canção? É gente que não tem cheiro de incenso. É gente que não consegue entrar na presença de Deus. Deus para ele está contando história para o anjinho, e está ouvindo o anjinho tocar harpa. Está longe, ele não está perto. Homens que não têm Deus por pai, quem não foi adotado pelo Senhor, porque sois filhos, Gálatas capítulo 4, Ele lhes enviou o Espírito do seu Filho, para que você consiga dizer Abba Pai. Abba Pai é papai. Então presta atenção aqui. Há muita mentira no meio gospel, no meio evangélico a respeito de intercessão. O pessoal diz assim: ó, cuidado, você vai trabalhar com libertação, com intercessão, cuidado com a retaliação. Gente, olha para mim. Me dê um argumento bíblico sobre retaliação. Um argumento. Onde está escrito isso? A Bíblia diz justamente o contrário. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpente e escorpião, e todos, diga todos os planos do mal, e nenhum dano vos fará. Você quer aprender sobre libertação e batalha espiritual? Aliás, vamos separar a libertação da batalha espiritual. Você quer aprender sobre batalha espiritual? Leia o livro de Josué. Você quer aprender sobre libertação? Leia o livro do Êxodo. O livro de Josué é um manual de batalha espiritual. Agora me conta aqui, Josué, ele sai do campo de batalha sem um arranhão. Que conversa é essa de retaliação? Mas nós apelamos para as mentiras espíritas que entram dentro do meio da igreja. É gente que vê o invisível, mas não consegue ver o visível. Eu estou vendo, Deus me disse, Deus me falou. Ele vê o invisível, mas não consegue enxergar um palmo na frente dele. Ele vê o invisível, mas não consegue ver a vida dele destruída. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu comecei com o pastor Valmir. Eu desisti de ser evangélico, agora eu sou bíblico. Porque o que tem de mentira entrando dentro da igreja, e eu não estou falando de uma denominação ou outra, é em todas as denominações. Gente com perguntas infantis, gente levado por ventos de doutrina. Então olhe para mim aqui, querido, olhe para mim. Você vai trabalhar com libertação? Você vai lidar com o pai da mentira. Você está entendendo o que eu estou falando? E para lidar com a mentira, não adianta você ser forte, inteligente, esperto. Você tem que conhecer a verdade. Diz assim: eu tenho que conhecer a verdade. Hoje eu vou tratar de fundamentos da intercessão. E amanhã, aí eu vou para João. Hoje eu vou falar de Tiago. E amanhã a gente vai para João 17. Hoje eu vou falar um pouquinho só sobre fundamentos. E amanhã nós vamos falar de prática. Tá bem, gente? Intercessão a gente não aprende sentado na cadeira anotando. A gente aprende o fundamento, depois nós vamos ter que praticar. Faz assim para mim. Mostra o teu muque. Deixa eu ver. Fala assim: eu preciso de muque espiritual. Musculatura espiritual. E você vai ganhar musculatura espiritual andando espiritualmente. Amém, queridos? Juana, você me ajuda? Vai passando.
Pode passar, pode passar. Esses são cursos que nós oferecemos. Aliás, volta um pouquinho. De 18 a 20 de maio, a letra não ficou boa. Eu vou fazer um treinamento avançado de libertação em Curitiba, pode passar. Esse é um curso que a gente estabeleceu esse ano. Sangue nos umbrais está sendo uma bênção. Uma bênção, são 15 horas de treinamento. Nós temos algumas datas que vão fazer em algumas igrejas ano que vem. Eu, em princípio, não vou fazer em Curitiba. Eu fiz 2 esse ano. Pode passar. Eu tenho esse material aí. Pode passar, vamos deixar a oração de guerra para amanhã. Pode passar. E rogo-vos, irmãos, se você puder corrigir para mim, corrige, tá? A oração como arma de guerra. Por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas... Diga, combatais comigo. Combatais comigo. Oração é combate, é guerra. É por isso que tem muita gente que começa a orar, ora, e quando vê, parece que orou 1 hora, mas orou, não passou nem dos 10 minutos. Se você não tem o que conversar com Deus, você vai achar a oração, o negócio mais chato é a oração do dá-me dá, do eu preciso, me socorre. A oração é muito mais do que isso. Oração é um instrumento de combate. A oração é um instrumento de guerra. O que o pastor, ele leu aqui, de Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, isso é uma verdade? É. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, revesti-vos de todo o poder de Deus, para poder resistir ao diabo, é isso que a Bíblia diz. Fala sobre capacete da salvação, das botas da prontidão do evangelho da paz. Olha, cingir os vossos lombos. Sabe o que é você cingir? É você se embrulhar. Se embrulhe na verdade. Gente que anda na mentira, esse cai em campo de batalha. Coloca o cinturão da justiça. Tomai sobre vós, sobre tudo, o escudo da fé. Você vai apagar as setas inflamadas do diabo. Tomai a espada do Espírito. Gente, do que ele está falando? Olha para mim. Todos esses são o que, gente? São instrumentos de defesa. Todos eles. Obrigado. Muito obrigado. Capacete, gente. O que ele está dizendo? Que o inimigo vai atacar o quê? O que, gente? Sua mente. Por que ele fala para você, olha... Toma as botas da prontidão do evangelho da paz. A prontidão, um soldado de prontidão é um soldado pronto para reagir. É um soldado pronto para combater. Quando a Bíblia fala para a gente vencer as trevas, presta atenção nisso. Não há assim um conflito entre Deus e o diabo, como se Deus estivesse do lado do ringue e o diabo do outro. Isso é bobagem, gente. Isso é ridículo, isso é tolice. Deus é criador, o diabo é criatura. Como é que você vai comparar forças? A Bíblia diz que ele o destruirá assim, ó, com o sopro da sua boca. Vai ser no resplendor da sua glória. Então o combate que existe é um combate entre a verdade e a mentira. E o inimigo usa sempre 2 armas. O qual, gente? A mentira, porque ele é o pai da mentira. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Ele usa o medo. Ele faz você ter medo. Tem gente que não trabalha em intercessão porque tem medo. E tem medo de retaliação. Querido, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre armadura, cobertura e patente espiritual. Porque a Bíblia fala sobre isso. Quando nós falamos sobre guerra, a primeira coisa que você tem que entender é que esse quadro de Lucas 11 também está em Mateus 12. São 2 textos que falam a mesma coisa. Diz que quando o valente guarda, um valente, gente, é um soldado armado. Diga, soldado armado. Você lembra quando João chega em Gádara, território da Jordânia? Ele encontra um endemoniado gadareno. Ele pergunta, qual o teu nome? O que ele responde, gente? Meu nome é? O que é uma legião? É o quê? Vários o quê? Vários o quê? Não, uma legião romana, gente, o que é? Vários soldados, valentes, armados até o dente. É disso que ele está falando.
É uma tropa de guerra que não vai desistir. O homem, ele trabalha sozinho, o diabo não. Ele está sempre trabalhando em conjunto. É muito difícil eu chegar numa pessoa que manifesta um demônio. É muito difícil, só ter um, gente. Eu nunca vi isso. Manifestou Exu, sempre vai ter uma pombagira. Isso eu já aprendi. Manifestou pombagira, eu posso falar: Exu, vai sair daí em nome de Jesus. Sai! Ele não quer sair. Ele guarda armado, ele é ciumento. Ele está na porta da casa dele. Tem uma turma hoje falando de demônios territoriais. Quem já ouviu falar nisso, gente? Quem já ouviu falar assim: pastor, tem demônio? Onde está escrito isso na Bíblia? Ah, não, porque os demônios falaram: não nos mande para fora dessa província, como se ele fosse dono daquele pedaço de terra. Ou Daniel 10, o príncipe da Pérsia não deixou o anjo chegar. Olha para mim, a Bíblia não fala disso. Um espírito imundo sem intercessor. A Bíblia diz que quando o espírito imundo sai do homem, diga, sai do homem, ele precisa de um corpo para manifestar. Ele anda por lugares áridos, ele fica nos lugares áridos, gente. Ele busca hospedagem, ele busca repouso, ele encontra repouso em lugares, gente. Encontra, gente. Ele fala: voltarei para minha antiga casa. Encontra o quê? De 3 maneiras: limpa, vazia, adornada. Já foi limpa, Jesus não entrou lá, está pronto para receber alguém. Ele suja de novo, ele leva consigo 7 piores. Olha o que eu vou falar para você. O espírito imundo habita no lixo, na sujeira, na iniquidade, na rebelião, no adultério, na prostituição. O espírito imundo, ele fica na amargura, na culpa, no ódio, no desejo de vingança. O espírito imundo fica na feitiçaria, na tentativa de manipulação espiritual através da bruxaria, através da idolatria. Você está entendendo isso? Quando Deus fala: maldita é a terra, é por tua causa, Adão. Então joga fora a ideia de que o lugar é fantasma, a casa é mal assombrada. Olhe para mim, a questão ali é pecado das pessoas. Se não tem pecado, não tem demônio. Para você ter rato, barata, larva, mosca, você precisa de podridão. Diga, podridão. O espírito imundo, ele é atraído por aquilo que é podre. É mosca. É por isso que ele é chamado de Belzebu. O príncipe dos demônios é chamado de Belzebu. Belzebu é isso, é o Senhor, é o Deus das moscas. Ele habita onde está podre, na ferida. Vocês estão entendendo isso? Então, quando nós lidamos com libertação, quando nós lidamos com intercessão, vocês são líderes de pequenos grupos, aqui eu não sei como é que eu vou denominar vocês, líderes da intercessão, enfim, raciocine com isso. Eu preciso andar na verdade, diga, na verdade. Cingir os lombos com a verdade é estar embrulhado. Cingir, eu vou embrulhar aqui o pastor Cleito, a pastora Deus, eu vou embrulhar eles na verdade, isso é cingir. Eu tenho que estar pronto, porque o inimigo vai querer atacar o quê? As minhas, diga, mentiras. Diga, mentiras. Nós nos escondemos atrás de mentiras porque temos medo e vergonha. Medo e vergonha. E disso tudo a intercessão vai tratar. O valente, ele guarda, armado, diga, armado. Ele está armado até os dentes. Em segurança está tudo quanto tem, ele mantém seguro. É um cofre, ele tem uma chave. Olha para mim. O problema não é a cachaça. Olha o que eu vou dizer para você. O problema não é o crack, não é o cigarro, não é o temperamento rebelde. O problema não é a amante, o problema não é o traficante. O problema está no interior. É o vínculo espiritual. Eu quebrei a cara, gente, eu estou trabalhando com isso há 15 anos. Sou pastor numa igreja batista há 15 anos. E eu quebrei a cara abanando mosca a vida inteira. Não adianta abanar mosca. Sai em nome de Jesus, não funciona. Você tem que tirar o podre, é aquilo que tem vínculo. É uma ligação. E disso você precisa ter algo chamado discernimento. E não é difícil não. Eu não estou falando do dom de discernimento espiritual não. Eu estou falando de uma capacidade que você recebe de aprender, de olhar para a vida. Muitas vezes eu converso com a pessoa 10, 15 minutos, eu estou aqui só
ligando os pontos, é um quebra-cabeça, para descobrir aonde que aquilo entrou na vida dela.